Nossa aula de hoje é sobre o artigo 1801 a 1803 do Código Civil. O artigo 1801 trata das pessoas que não podem ser nomeadas herdeiras ou legatárias em um testamento. Isso acontece porque certas pessoas podem influenciar o testador e tentar obter proveito próprio com o testamento. Por exemplo, a pessoa que ajudou a escrever o testamento pode influenciar o testador a beneficiá-la no testamento. Para evitar isso, a lei proíbe que certas pessoas possam ser nomeadas herdeiras ou legatárias em um testamento. Mas quem são as pessoas que não podem ser nomeadas herdeiras ou legatárias em um testamento? O artigo 1801, inciso 1, diz que não podem ser nomeados herdeiros nem legatários a pessoa que a rogo escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro, ou seus ascendentes e irmãos. Assim, a pessoa que escreveu o testamento em nome do testador, bem como cônjuge, ascendente ou irmãos dessa pessoa, não podem ser nomeados herdeiros ou legatários em um testamento. Por exemplo, João contratou os serviços do advogado Álvaro para fazer um testamento. Assim, Álvaro não poderá ser nomeado herdeiro ou legatário no testamento de João, pois Álvaro poderá influenciar João no momento de fazer o testamento. Pelo mesmo motivo, o cônjuge, ascendente e irmão de Álvaro também não podem ser herdeiros no testamento de João, pois Álvaro pode querer beneficiar os seus parentes no testamento. O artigo 1801, inciso 2, diz que as testemunhas do testamento também não podem ser nomeadas herdeiras nem legatárias. As testemunhas do testamento também não podem ser herdeiras no testamento porque também podem influenciar o testador a beneficiá-las no testamento. E também não podem ser nomeados herdeiros nem legatários no testamento, segundo o artigo 1801, inciso 3, o concubino do testador casado, exceto se tiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Então, se o testador é casado, o testador não poderá beneficiar o seu concubino no testamento, exceto se o testador já estiver separado de fato do seu cônjuge há mais de 5 anos. E agora vem uma pergunta: e o que acontece se algumas das pessoas elencadas no artigo 1801 forem beneficiadas como herdeiras ou legatárias em um testamento? E a resposta está no artigo 1802, que diz: são nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa. Então, segundo o artigo 1802, se o testamento beneficiar uma das pessoas previstas no artigo 1801, as disposições testamentárias em relação a essas pessoas será nula, mesmo que tenha sido simulado como se fosse um negócio jurídico oneroso. Por exemplo, João é casado com Maria, mas João fez o testamento em favor de sua concubina Sandra. João morreu e teve um processo para abrir o testamento de João, e o juiz, ao analisar a validade do testamento de João, verificou que Sandra era concubina de João. Por esse motivo, o juiz irá declarar que as disposições testamentárias feitas em favor de Sandra são nulas, pois Sandra, sendo concubina de João, não poderia ser herdeira ou legatária de João. O juiz irá declarar nula também a simulação do negócio jurídico, mesmo que oneroso. Por exemplo, João dispõe no testamento que deve R$500 mil para Sandra, que é sua concubina. O parágrafo único do artigo 1802 diz que também não podem ser herdeiras ou legatárias algumas pessoas que têm relação com as pessoas descritas no artigo 1801. Essas pessoas são chamadas de pessoas interpostas, e são elas: os ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro das pessoas descritas no artigo 1801. Por exemplo, o tabelião que fez o testamento de João não pode ser beneficiado como herdeiro no testamento de João. Então, João não pode beneficiar o tabelião que fez o seu testamento como seu herdeiro. E João também não pode beneficiar os parentes do tabelião, como os ascendentes do tabelião, os descendentes do tabelião, o cônjuge ou irmão do tabelião.
Nós vimos que no artigo 1801, inciso 3, proíbe de ser nomeado herdeiro o concubino do testador casado. No entanto, o artigo 1803 permite que seja nomeado como herdeiro ou legatário o filho comum do concubino com o testador, como diz o artigo 1803. É lícita a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador. Então, se a pessoa que é casada tiver um filho comum com o seu concubino, esse filho comum poderá ser beneficiado no testamento. Por exemplo, João é casado com Maria e mantém um relacionamento com sua concubina Sandra. João e Sandra possuem um filho comum, chamado Pedro. João deixou 50% de seu patrimônio para Pedro em seu testamento. Assim, as disposições testamentárias feitas por João em favor de seu filho Pedro são válidas, porque o artigo 1803 permite essas disposições testamentárias. Inclusive, o STF, por meio da súmula 447, já decidiu que são válidas as disposições testamentárias feitas em favor do filho adulterino, dizendo que é válida a disposição testamentária em favor do filho adulterino do testador com sua concubina. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Segundo o artigo 1801 do Código Civil, não podem ser nomeados herdeiros nem legatários em um testamento. 1. A pessoa que a rogo escreveu o testamento. 2. As testemunhas do testamento. 3. O concubino do testador casado, exceto se estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. E 4. O tabelião civil ou militar ou o comandante ou escrivão que fizer ou aprovar o testamento. Segundo o artigo 1802 do Código Civil, são nulas as disposições testamentárias em favor de pessoa não legitimada a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa. Para os fins do artigo 1802, são consideradas interpostas pessoas, os ascendentes, os descendentes, os irmãos, o cônjuge ou companheiro das pessoas descritas no artigo 1801 do Código Civil. Segundo o artigo 1803 do Código Civil e a súmula 447 do STF, é lícita a deixa ao filho do concubino quando também o for do testador. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e o mais importante, inscreva-se no canal Direito em Tela.